porque a graça o faz. Aqui está Romanos 7, versículo 18. Em mim, que está na minha carne, não habita bem algum. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher Deus por nós mesmos, é algo bom. Mas Paulo afirma que em seu corpo não há bondade, e eu também posso dizer que não tenho livre-arbítrio. Antes de me converter, não tinha graça ou qualquer mérito para me recomendar a Deus. Eu não era justo, não entendia nem buscava a Deus, me desviava do caminho, era inútil, não fazia o bem, tinha palavras perniciosas, seguia a destruição e a miséria, desconhecia o caminho da paz e não temia a Deus. Isso certamente se aplica a mim e a todas as pessoas que já conheci. E então Deus veio e me salvou pela graça. Sim, sim. Sabe, Sabe, não consigo concordar com seu argumento porque é bom. É como se você tivesse um cobertor. Sabe, você tem a mania de ser bom. Veja, como seres humanos podemos ser bons uns com os outros. Mas quando a Bíblia fala sobre o bem, sabe, como o que Paulo disse aqui em uma situação particular, você pode simplesmente dizer, bem, eu não sou bom. Sabe, não posso me considerar uma boa pessoa, mas em geral, ele é um homem justo. Ele é um homem bom de acordo com a Bíblia, porque no Antigo Testamento havia pessoas boas e ruins. Portanto, podemos afirmar que as pessoas do Antigo Testamento também conheciam Deus, conforme mencionado em Romanos 1. É interessante notar isso. Romanos 1, 1. Então é Romanos capítulo 2. 1, versículo 14. Ele diz que quando os gentios que não tinham a lei fazem por natureza as coisas contidas na lei, estes, não tendo a lei, são lei para si mesmos. A Bíblia mostra que as obras da lei afetam seus corações, conscientizando-os. Além disso, eles testemunham e seus pensamentos se acusam ou se desculpam mutuamente. Assim, a Bíblia quer dizer que algumas pessoas praticam o bem naturalmente, sem sequer terem conhecimento da lei. Portanto, não faz sentido afirmar que o homem é inútil e que só Deus é bom. Quando observamos a história do mundo, percebemos que a maioria das nações, onde as pessoas acreditam em um Deus ou outro, pode ser facilmente convertida ao cristianismo. Em países com muitos ateus, como nesta nação, algumas pessoas defendem a eliminação da Bíblia das escolas. Essa proposta já foi adotada aqui e possivelmente será nos Estados Unidos. Sabemos que se as crianças tiverem aprendido sobre Deus desde cedo, muitos problemas poderiam ser evitados. Ter uma ideia de quem Deus é desde o princípio facilita a conexão com Ele, mas infelizmente muitos não têm essa noção. Pouco pode ser feito nesses casos. Acredito que seria perfeito ensinarmos mais crianças sobre a verdade. É preocupante que muitos as queiram longe do conhecimento de Jesus Cristo. Na verdade, Romanos 2, versículo 15, não diz que a lei está escrita em seus corações. Se a lei estivesse escrita em seus corações, eles seriam regenerados, seriam crentes. Romanos 2, versículo 15, a passagem que você citou, diz que a obra da lei está escrita em seus corações, o que é então explicado como a consciência deles também dando testemunho em seus pensamentos. Enquanto isso, acusam ou desculpam uns aos outros. A obra da lei, um gentio, até mesmo alguém que nunca ouviu falar do cristianismo, é claro, alguém que ouviu mais, sua consciência está mais sintonizada. Todos sabem que quando uma pessoa ímpia faz algo, sua consciência lhe diz que o que eu fiz foi certo ou que se eu roubei foi mal. A obra da lei está na consciência de todos. O principal pecado é não ter Deus como seu Deus, e não amar a Deus de todo o coração, alma, força e mente. E se alguém é incrédulo e sai para arar seu campo e o faz bem reto e acena para todos os seus vizinhos, bem, a lavoura do ímpio ainda é pecado, porque ele não amou a Deus de todo o coração, alma, força e mente, e de fato até mesmo o crente. Ele sempre peca em tudo o que faz, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita coisa boa. E a única coisa boa no crente, Paulo diz em Romanos 7, é a obra do Espírito Santo, e o incrédulo não a tem, então é tudo pecado, e este é o julgamento do Evangelho, e é por isso que as pessoas precisam ser salvas, e precisam que o Evangelho seja pregado a elas. Pregue para eles, e eu posso dizer que concordo plenamente que o Evangelho precisa ser pregado, mas mesmo em conexão com Romanos capítulo 2, versículo 15, podemos entender que mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de receber as boas novas, o Evangelho, que mesmo inerentemente neles, há a capacidade de escolher algo que é certo de acordo com o que Deus diz na palavra.
Também acho que outro problema que é colocado em relação à expiação limitada é que acreditamos sinceramente que depois que Adão caiu, o pecado e a morte passaram para todos os homens e Cristo é o segundo Adão. E para nós, então, dizer que por meio do segundo Adão, embora o pecado e a morte tenham passado para todos os homens por meio do primeiro Adão, por meio do segundo Adão, isso será limitado. Alguns homens serão desculpados, outros serão. Deus nunca planejou isso para você, ou Deus nunca desejou isso para você, e você não tem absolutamente nenhum tipo de oportunidade de receber a graça que vem por meio de Jesus, mesmo que ele seja o segundo Adão, mas então isso soa... É um insulto atravessar o reino de Jesus, pelo menos a partir do que ele acabou de dizer. A Bíblia revela que nada sujo pode entrar no céu, e a queda de Adão e Eva corrompeu a humanidade na terra. A corrupção é perpetuada pela humanidade, pecando. Até os dias de hoje, sim. Sim, essa foi a razão pela qual Cristo veio. Deus sabia que sem remover a natureza pecaminosa do homem pelo sangue de Cristo, não haveria salvação. Se ele morreu por eles, então ele veio morrer por todos os homens, para que possam aplicar esse sangue ao aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Porque, você sabe, há lindas escrituras que nos mostram que, uma vez que eles o aceitam como seu Senhor e Salvador, o sangue remove sobrenaturalmente a natureza pecaminosa, tornando-os candidatos ao céu. Portanto, é simples assim. Portanto, não sei como isso pode ser tão complicado. Seu ponto de vista, a passagem citada por Timóteo que se refere a Cristo como o segundo Adão, sim. Romanos 5, 1 Coríntios 15, prova demais. Porque se Cristo é o segundo Adão e morreu por cada pessoa, então todos são salvos por ele. Por outro lado, a teoria de que Cristo derramou seu sangue e redimiu, propiciou e suportou a ira daqueles que ele salvou, mostrando que sua morte é ineficaz e que Cristo falhou com a maioria das pessoas. Segundo essa teoria, Deus seria fraco e a morte de Cristo seria fraca. Mesmo aqueles que são salvos não seriam salvos graças à cruz, já que ela foi para todos. O fator decisivo seria o livre-arbítrio humano, e a razão pela qual uma pessoa está no céu, de acordo com essa ideia, não seria por escolha de Deus, mas por escolha do homem. O livre-arbítrio de Deus não seria determinante, mas o livre-arbítrio humano. Isso significa que as pessoas no céu poderiam dizer: estou aqui porque, no fim das contas, a escolha que eu fiz foi decisiva e me diferenciou daquele outro ali. E isso necessariamente se segue... Porque o outro cara ali teve a oportunidade, mas a rejeitou por causa de seu orgulho, ou porque Deus olha para o estado do coração. Sim, é assim que chamamos. Você sabe, integridade do coração. Não, é como o nome dele na Bíblia. Quando ele tomou a esposa de Abraão, e então Deus falou com ele. Ele disse: se você tocar na mulher esta noite, você estará morto. Ele voltou para Abraão. Ele disse: na integridade do meu coração, eu tomei a mulher porque ele acreditava que ela era uma pessoa solteira. Portanto, a integridade do coração é o que Deus observa e com base nisso. Sabe, mas a pessoa que rejeita Deus, geralmente, quando você pesquisa em todo o mundo, verá claramente que ela, sabe, é por uma questão de orgulho. Na maioria das vezes. O problema Jeremias 17 estabelece que o coração humano é enganoso e perverso além da compreensão, assim não há integridade. Vocês discutem sem conhecimento das Escrituras. Quando você encara o coração do homem maligno, ele é traiçoeiro. Sim, perverso acima de tudo. Mesmo com tudo isso, quando olhamos para Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, como discutimos antes, fica claro que algumas pessoas se comportam bem, mesmo sem terem visto a lei, o que implica que você sabe, o que implica que você é hipócrita. Você está generalizando demais. Como pecadores, sim. Mas já fomos pecadores, esse é o problema. Então a Bíblia declara que, enquanto ainda éramos pecadores,